Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo estão os irmãos Perello. Marcelo, o mais velho. É isso aí, estou aqui e olha só, Quentin Tarantino, na minha opinião, no auge da forma. E o irmão mais novo, Márcio. Fala galera, dos Ratos de Cinema. Ao contrário dele, pra mim, é o pior filme do Tarantino. Então, hoje nós vamos falar do filme Os Oito Odiados. Nós temos duas opiniões completamente diferentes aqui, dos irmãos. Tem tudo a ver com o filme, né? O fato de terem irmãos hoje participando do cast. Antes da gente começar no tema, eu só queria deixar os nossos contatos. Se essa é a primeira vez que vocês estão ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os outros episódios, né, do Ratoscast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo @ratos_cast, pelo Twitter, e um e-mail, ratoscast, tudo junto, @gmail.com, ou contato, @ratosdecinema.com. É isso, certo? Aí. Hoje eu trouxe os nossos convidados aqui para falar sobre o novo filme do Quentin Tarantino, né? Nosso tema de hoje, que é Os Oito Odiados, que é o 8º filme do Quentin Tarantino. A trama do Faroeste conta a história de 8 bandidos que precisam se refugiar em uma mesma cabana durante uma nevasca. Óbvio que, sendo um filme do Tarantino, as coisas vão sair do controle. Estrelado pelo Samuel Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen e muito mais outras pessoas. Inclusive alguns que são até surpresa. Muita gente, né? Muita gente. A maneira que o cast vai funcionar é o seguinte: nós vamos falar do filme por alto, depois a gente vai começar a falar os spoilers. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sem spoiler. Então, se você não viu o filme, você pode escutar essa primeira parte. E depois a gente vai avisar que vai falar só dos spoilers. E aí, aqueles segredinhos do filme, a gente vai revelar. Eu queria saber de vocês, por alto, sem entrar em detalhes, o que vocês acharam do filme? Vou começar pelo mais velho, que o mais velho sempre vem primeiro. Marcelo, gostou ou não gostou e por quê? Então, galera, eu curti muito, achei um belíssimo filme. Eu posso falar com propriedade porque eu não sou aquela tiete, nunca fui dele, né, do Tarantino. Em contrapartida, dos outros filmes que eu vi, ele nunca me entregou uma coisa ruim. Eu acho que o ruim dele, né, como na minha opinião é o Jack Brown, que é um pouco regular, ele já é muito acima de filmes de alguns diretores que a galera cultua, enfim. Então ele nunca me entregou uma obra muito ruim, sempre acima da média. E não foi diferente desse, né? É um filme que, na minha opinião, ele tá muito à vontade. A cada filme que ele faz, ele domina mais a câmera, domina mais as atuações, domina mais os diálogos que são fantásticos. Então, assim, é um filme que eu gostei demais, veio na mesma linha de todos que eu vi. É um filme que merece também todos os aplausos. Márcio, sua opinião, por favor. Gostou ou não gostou? Então, eu gosto dele. Eu acho que o diretor é bem, assim, que tem a obra bem... Você consegue identificar quando são os filmes dele. São filmes bem característicos. Já assisti vários, quase todos. Sei lá, desses 8, pelo menos eu acho que uns 6 eu assisti, que o Bill, e todos os outros mais famosos. Mas esse, sinceramente, eu não gostei. Extremamente longo. Desnecessário ter feito um filme desse tamanho, podia ter enxugado muito, o 5º capítulo podia ser enxugado, o filme, na linha que vai, poderia ser 30 ou até 40 minutos a menos de filme, que não daria nenhuma diferença. Eu vou te falar, eu diria 1 hora. 1 hora ele poderia tirar. Um filme extremamente longo, sem necessidade. Márcio, nessa parte eu concordo com você. Eu só não darei a nota 10 porque eu acho que ele se estende um pouco mais do segundo pro terceiro ato. Eu acho que ele se estende um pouquinho. É desnecessário o Tarantino ter feito um filme muito além do que poderia ter contado. Os diálogos do filme são, que é uma característica do Tarantino, terem bons diálogos competentes. Os diálogos são muitas vezes sem contexto nenhum com o filme e pelo menos o 5º capítulo até antes é um capítulo um pouco sem função, sabe? Então, para mim, um dos pontos negativos é esse. Os diálogos excessivos, a duração do filme, ter praticamente um cenário só, que é a cabana, e o filme se passa pelo menos 2 horas na cabana e é chato. Tem uma coisa que eu acho que, na minha opinião, se encontra a genialidade dele. Desde o Cães de Aluguel, isso se passa, mais de 20 anos,
que ele consegue, só ele conseguiu perceber, e ele consegue com muita maestria fazer isso, que ele percebeu que nós idolatramos a violência gratuita, entendeu? E, na minha opinião, só ele consegue linkar isso com um humor negro que a gente consegue rir de um cara explodindo a cabeça, de decepando o braço, que é diferente de um outro diretor, você vira a cara, nossa, tô com nojo e tal, e ele consegue, desde o primeiro filme até o último, ele consegue te expor uma violência explícita, bruta, gore, explícita, e a gente ri. Por isso que eu acho ele muito acima da média. Olha só, eu costumo falar do Tarantino o seguinte, o Tarantino, ele teve 2 fases na carreira dele. Ele teve uma fase mais sério, que são os 3 primeiros filmes dele, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jackie Brown. O Jackie Brown, que ele sabia que depois, qualquer coisa que ele fizesse depois do Pulp Fiction, as pessoas iam dizer que não é tão bom quanto Pulp Fiction. Você pega várias entrevistas dele, que ele já falou isso várias vezes, né? Ele falou assim, eu queria fazer um filme que as pessoas olhassem e falassem assim, nossa, ele fez um filme, que é o tipo de filme que um cara faz no final da carreira dele. É um filme mais sóbrio, mais diferente, né, das coisas que ele já tinha apresentado. Esses 3 filmes são filmes sérios. Até na maneira que ele trata a violência, ele não glamoriza a violência. Nenhum desses filmes eu acho que ele glamoriza. Não é pra ser uma palhaçada quando o sangue aparece. Tá entendendo? Do Kill Bill em diante, pra mim, é uma segunda fase na carreira dele, onde ele falou, agora eu posso fazer o que eu quero. Ele já tinha uma certa confiança e ele não precisava mais agradar ninguém. Ele já era o Quentin Tarantino, já tinha ganhado o seu Oscar. Então, cara, eu faço o que eu quero agora. E aí você tem, a partir do Kill Bill, você começa a ter o sangue jorrando. Quando ele dá um tiro em alguém, explode a cabeça do cara, explode não sei o que. São sempre coisas muito mais... Aí ele começou a glamorizar e a coisa ficou mais cômica, como você tá falando. Sim, eu acho no próprio que pra esse filme funcionar, na minha opinião, ele tinha que ser o Quentin Tarantino da primeira fase. Por isso que eu acho que as pessoas comparam muito com o Cães de Aluguel. A única razão de comparar com o Cães de Aluguel é porque praticamente se passa num cenário só. É só isso. Mas nem o Cães de Aluguel se passa só em um cenário. Não, né? O presente do filme se passa naquele momento. Mas o filme tem vários flashbacks que passam em outros lugares. Me parece que tudo que ele aprendeu a fazer naqueles outros filmes, ele meio que desaprendeu. Nisso eu concordo muito com o Márcio. Nada acontece. E quando acontece alguma coisa, ou seja, quando muda o ritmo de uma cena, é desinteressante, porque aquela outra cena não terminou ainda, entendeu? As coisas ficam muito vagas. E fora isso que os flashbacks são mal empregados no filme, sabe? Eu não gostei dos flashbacks. São mal colocados. Não era para a hora que entrar o flashback poderia ser no capítulo anterior. Então, até os flashbacks poderiam ser algo interessante, que ele sabe trabalhar muito bem isso, não foram bem empregados do filme, sabe? Então, mais um ponto que eu não gostei. O engraçado também é que nesse filme só, né, todos que eu vi foi no cinema, primeira vez que eu vejo várias pessoas, eu vi com o Renatão, a gente que deve estar ouvindo, um abraço pra ele, nós vimos aí no mínimo umas 10 pessoas indo embora no meio. Isso não é normal, eu entendo que não é normal pra um filme do Tarantino, e eu concordo Mas as pessoas ficaram entediadas também. Sair no meio do cinema, isso eu vejo em todos os filmes, praticamente tudo que eu vejo, menos um Star Wars da vida, que a pessoa sabe que ela vai ver. Em parte é culpa do público também. É isso que eu ia falar. Que também não tem paciência mais. E aí quando se depara com um filme desse, de 3 horas, que é um filme, concordo, que é uma linguagem arrastada. A pessoa sai, não tá acostumada, entendeu? O que me incomoda um pouco é tudo que ele faz, as pessoas, mesmo sendo a pior coisa possível, que eu não gostei desse, as pessoas aclamam, as pessoas falam bem, as pessoas já, mesmo antes de ver, sem saber do que é, claro que é por eles, feito por eles, as pessoas já falam que é bom. Então, ele conquistou isso, né, Márcio? Eu quase não vi ninguém falando mal do filme. Mas as pessoas acabam, passando por cima e não criticando ou aclamando qualquer obra dele por ser ele somente. Eu não acho nada por aí, entendeu? Não, mas eu espero passar pro público que tá ouvindo a gente o porquê que eu gostei, não por ser tarantinesco, tarantinomania, entendeu? Olha só, eu passei essa semana inteira me preparando para esse cast, então eu li muita coisa sobre o filme, sobre a recepção do filme nos Estados Unidos e tal. O Márcio, para quem não conhece o Márcio, ele mora em San Diego, né? Ele viu o filme lá nos Estados Unidos. É verdade. Eu andei pesquisando isso para saber exatamente como é que foi a recepção lá. E o filme não foi bem. Não foi bem de bilheteria, não tá indo muito bem, não teve uma estreia muito boa. A crítica se dividiu, o público se dividiu. Muita gente ainda
tá preferindo ir ver o Star Wars ou rever o Star Wars do que um filme novo. Então talvez o filme tenha sido lançado no momento errado, não sei. E uma coisa interessante, Márcio, que também corrobora um pouco a história desse filme. Tarantino resolveu fazer um roadshow. Quando os filmes eram muito grandes, tipo um Lawrence da Arábia, eles faziam um roadshow. O filme viajava pelos Estados Unidos. O Tarantino filmou em 70mm, né, que é um formato que não existe mais. Os projetores nos Estados Unidos hoje não estão mais adaptados para exibir com qualidade uns 70mm. Aqui no Brasil não foi exibido em 70mm, tá? Foi uma forma adaptada. Ele chegou adaptado, sim. Mas, até lá, que ele forçou, né, alguns cinemas, para passar em 70, algumas pessoas reclamaram que não tinha qualidade. Os cinemas não estão mais preparados para exibir a qualidade num 70mm. Então, esse roadshow foi um fracasso. Então, o filme lá era exibido com 2 horas, tinha um break de 40 minutos, meia hora mais ou menos, e as pessoas voltavam. Como numa ópera, né, Marcelo? E viam o 5º capítulo, né? Seria uma ópera, como numa ópera, você... Um teatro. Os próprios filmes eram tratados assim. Uhum. Eu acho que o que ele quis fazer, de uma certa forma, era trazer um pouco essa experiência também do cinema. O Tarantino sempre foi um defensor, né, da película, da maneira de filmar antiga. Ele luta muito por isso. E, assim, justifica um pouco o tamanho do filme. O problema é que o Tarantino ele tem que entender também que o filme dele vai pro mundo inteiro. Quando vai pro mundo inteiro, não tem intermission. Não é um roadshow. As pessoas vão ver essas 3 horas de filme seguidas. Eu adoro Poderoso Chefão, mas eu acho cruel. Poderoso Chefão não tem nem 3 horas. Tem quase 3 horas. Eu acho cruel hoje em dia com as pessoas, porque as pessoas realmente não estão mais acostumadas como antigamente. Você parar 3 horas numa sala de cinema não é tão fácil assim. Não é. E não é só isso. Você pode fazer um filme de 3 horas que seja dinâmico. Eu acho que grande parte da crítica do Márcio é o fato do filme não ser dinâmico. Tudo que ele vai te acrescentando, são vários capítulos, alguns capítulos não te acrescentam, não te dão mais nada diferente do que você já viu sobre aqueles personagens. Estou em desvantagem aqui, hein? Não, eu não odiei tanto quanto o Márcio. Mas eu acho que nesse filme a gente tem um filme de camadas, na minha opinião. A gente tem uma história superficial. A primeira camada dela é muito simples. 8 pessoas em uma cabana. Agora, a segunda camada do filme, você tem que entender um pouco mais para você conseguir desenvolver. Eu acho que é um filme dele muito mais complicado para as pessoas, porque, na minha opinião, é uma grande peça teatral. Entendeu? Se você entender cada personagem como uma peça de teatro, eu acho Mas que... Mas aí que tá, Maguinho. Nem todos os personagens são interessantes. Eu diria que você tem 3 personagens interessantes nesse filme. Concordo o personagem com você, do Samuel Jackson. O personagem do Samuel Jackson é interessante. O personagem do Kurt Russell é interessante. E o personagem da Jennifer Jason Leigh é interessante. Os outros... Você não acha eu o do acho Tim Roth ali. interessante? O personagem do Tim Roth... Suposto xerife. Eu sou um dos maiores fãs do Walton Goggins. A primeira série que eu vi dele, né, a primeira coisa que eu vi ele fazer é o The Shield. Ele faz aquilo ali... Ele é um excelente ator, tá? Mas ele faz aquele tipo de personagem. O cara que é meio covardão. É um cara destemido. Mas ele, sabe, tipo... Quando ele tem que... Ele fala demais. Ele assume sempre o lado errado das coisas, sabe assim? Esse personagem não é novidade. Pra mim, aquilo que ele fez no filme não é nenhuma novidade no filme. Sim. Nenhuma outra cena que eu acho que ele se destaca, mas... Agora, são personagens vazios. Você dá muito detalhes dos personagens, mas eles não são interessantes. O que você achou, Márcio? Não, eu também achei. Eu concordo, claro. Eu acho que nessa tua linha de raciocínio, como eu falei, o roteiro, é claro que o roteiro do Tarantino é legal, característica dele. O que falou, a personagem da mulher é muito boa, o Samuel Jackson é muito bom. Eu gostei do xerife, os outros pra mim não são nada interessantes, são chatos, com diálogos chatos, extensos. Achei um dos pontos que também é um ponto muito forte do Tarantino, que são os personagens, né? Personagens fortes, não me agradou. Eu concordo com o Márcio quando ele diz que as pessoas admiram o cara de graça, de vez em quando. Isso acontece muito com o Woody Allen. O Woody Allen lança filme todo ano. O Woody Allen vai fazer um filme novo, vamos correr pro cinema. É verdade. Ele não todo filme do Woody Allen é bom. O Scorsese é um cara que eu admiro demais. O Scorsese é um cara que desses 3, pra mim, é o que menos erra. Mas assim, todo mundo admira o Scorsese.
pior que o filme seja dele, vão falar bem. Eu concordo com isso. E isso, a gente não tá falando só do público, não. A gente tá falando também da crítica. Mas eu acho que você consegue tirar umas coisas boas dos filmes do Tarantino, mesmo quando eles são ruins. Quanto à história, Maguinho, gostou, não gostou? Não gostei. Como todo filme do Tarantino, eu concordo isso com o que vocês dois falaram. A história não é nem a principal motivo que eu gostei do filme. Eu achei que, assim, a parte técnica, ele é muito fantástica. As atuações, na minha opinião, estão muito boas também, né? Agora, tecnicamente, na minha opinião, é o melhor filme dele. É um espetáculo visual belíssimo. A filmagem que ele fez em 70mm, que chegou pra gente de uma forma adaptada, fica muito bonita. Você vê que a cabana, ela fica muito mais larga. O design de produção teve que trabalhar muito, porque você vê uma decoração fabulosa. Entendeu? O olhar das pessoas em 70 ficou muito grande e, assim, passa muita coisa. Então, assim, tecnicamente, a trilha sonora do Ennio Morricone, um desbunde fantástica. Muito boa. Entendeu? Então, assim, tecnicamente, o filme é espetacular. Na minha opinião, tecnicamente, é o melhor filme dele. É o melhor filme dele, ele tá na melhor forma. Um domínio da câmera fantástica, entendeu? Agora, sobre a história, ela é bem simples mesmo. Bom, então podemos ir pros spoilers? O que vocês acham? Vamos lá. Então, os spoilers de Os Oito Odiados começando a partir de agora. Eu queria só começar falando só uma coisa que me incomodou muito, muito. Eu li o roteiro desse filme antes até do filme sair. O roteiro já estava disponível na internet. E isso já me incomodava no roteiro. Vocês repararam que, assim, é o oitavo filme do Tarantino. Ele passou a colocar isso nos títulos do filme, né? Todo filme que você vai ver dele, tá lá escrito qual é o número do filme que ele fez. É o único diretor que faz isso. O filme se chama Os Oito Odiados e tem 8 personagens principais. Só que, na verdade, não são 8, são 10. Sim. Vocês repararam isso, não? Não, sim, verdade. São 8 que sustentam a história, né? Não sei. Será? Sustentam. Questão de, sabe, de forçar os 8. E outra coisa, eles não são odiados. Eles não se odeiam. Alguns deles são aliados. Alguns deles, né? Sim, é verdade. Se os 8 se odiassem, vamos dizer que fossem 8, tá? Que não são 10. Mas vamos dizer que fossem 8 ali pessoas, e cada um odiasse um ao outro. Tudo bem, faz sentido. Mas me parece que ele tava com essa obsessão de botar o título Oito Odiados. É aquela metalinguagem dele, né? O oitavo filme, referência a Felino 8,5, que ele é muito fã e tal. É aquela metalinguagem que ele consegue fazer, que é o que eu te falei. A segunda camada do filme diz muito mais do que a primeira. Bom, eu só achei uma bobagem, enfim, ele insistir demais numa coisa trivial. Ô, Márcio, você chegou a falar do quinto capítulo, você falou por alto, né? Você falou que achou chato. Você pode explicar melhor isso? Então, assim, também um flashback, mas entra na parte do quinto capítulo, que, assim, é quando você tá começando o filme a se propor a mostrar a revelação final, a ação é meio que interrompida, cara, por esses flashbacks, assim, e tudo fica meio ocultado, sabe? E, assim, a narrativa dele, pra mim, me incomoda muito, cara. Nossa, eu achei, Márcio, genial essa parte. Não, achei Comentarei. que assim, dá um stop no filme, sabe? O filme para ali. E assim, e quando é pra se andar e o mistério sobre a revelação do filme, não acontece. É interrompida uma explicação ali que teria que ser explanada, fica lenta, o filme fica entra esses flashbacks, pra mim, naquele momento não era pra ter sido flashback. Então, assim, é um dos pontos que, nesse quinto capítulo, fica muito chato. Entendi. O filme tem uma trilha sonora... Eu não vou só bater no filme, só meter a porrada no filme. Não é isso. Tem coisas muito boas. A trilha sonora é boa. Esse lance de filmar em 70mm é legal, assim. As atuações são boas. É meio old school, assim, tal, gosto. O roteiro dele é legal. Mas o filme, pra mim... tem um ponto que é interessante, que é o melhor ponto, que ele bate nessa década do racismo, que aqui nos Estados Unidos está bem alta, enfim, de um ponto que ele sempre bateu e bate de novo, através do Samuel Jackson, que tem várias explanações dentro dos diálogos, que alguns, para mim, muitos, a maioria são chatos, extensos, mas tem alguns que são interessantes, que ele bate nessa parte do racismo, mas para mim o filme... especialmente nesse quinto momento, ou quinto capítulo, atrapalha muito o filme e se torna bem, bem chato mesmo. Eu não tô querendo jogar água no chope de ninguém, veja um filme, é interessante em alguns pontos, mas pra mim
É um filme que fica muito a desejar dos filmes que ele já vi, dos que eu já vi. Gosto de Kill Bill, gosto de Cães de Aluguel, gosto de Bastardos Inglórios, gosto de Django, mas esse especialmente, como você perguntou, do quinto ato, do quinto capítulo, né, atrapalha muito também pelos flashbacks. Então, ele fez isso pensando no intermission, Márcio, no break que vai ter lá que tem lá nos Estados Unidos. É isso que eu tô falando. Ele pensou no filme como uma obra de teatro. Só que ele esquece que hoje em dia as pessoas veem o filme em todas as mídias, inclusive, né, na casa delas. Então, eu acho que o filme não pode só funcionar ali. Quando acontece, a gente agora tá na parte de spoiler, pode falar. Quando o Samuel Jackson toma o tiro, o filme para ali. Ele queria isso, que as pessoas debatessem, fosse comprar uma pipoca, fosse no banheiro, enfim, falando dessa cena. E quando voltasse, ele não queria dar resposta logo de cara. Só que eu concordo com você, é o seguinte, eu acho que o momento daquele flashback, para um filme visto na sequência, ele parece assim, esqueci de te explicar uma coisa. Agora eu vou te explicar uma coisa. Foi porque tem uma pessoa ali embaixo, que tava ali o tempo todo, que é uma coisa que não faz sentido no filme. Não faz. Se você ver o filme de novo, eles tiveram milhares de oportunidades, eles eram a maioria ali dentro, praticamente. Eles tiveram milhares de oportunidades de atirar nos outros caras. Sim. Algumas explicações que eu escuto é o seguinte, o Kurt Russell tava algemado com a Daisy Domergue, que é a Jennifer Jason Leigh. Então, eles não queriam tomar uma atitude, né, onde eles fossem atirar nele, enquanto ele tivesse algemado com ela. Por 2 vezes no filme, ele tira a algema dela, ela toca um violão durante um tempo, ele se separou dela. Eles tiveram a chance de, entendeu? Eles estavam ali em maioria. Se eles matassem o Kurt Russell e matassem o Samuel Jackson, eles estavam bem, porque os outros eles levavam no papo. Eles mataram muito mais gente no flashback do que daqueles caras ali, cara. Ele fica repetindo, apresentando os mesmos personagens, cara. Assim, na minha opinião, o filme já começa fantástico. Aquela cena de início, que a carruagem vai chegando lá no finalzinho, aquela música do Ennio maravilhosa, e aquele crucifixo, e o crucifixo descendo por uns 5 minutos. Quando eu terminei de ver o filme, eu falei, cara, aquilo ali, ele já condenou todo mundo, entendeu? E aí, assim, eu comecei a perceber que era um grande teatro logo no início. Né, quando ele entra naquela cabana, eu falei, cara, isso é um teatro como a gente está acostumado a ver, entendeu? E eu acho assim, não é preciso, você, Marcelo, que já estudou lá, o Márcio, né, que tá aí, não precisa ser nenhum expert para saber que cada personagem quer dizer um pouco da história americana, entendeu? Isso é uma coisa que ele fez como se fosse um próprio teatro. A gente tá ali, sentado, entendeu? Vendo a encenação. Tem uma cena que é genial, que é ele em embate com o Bruce Dern, focado, os dois ali centralizados certinho, e o mexicano tocando uma música linda, e a música vai levando a cena vai entrando em embate, vai ficando mais séria, e a música vai aumentando. Uma cena genial de teatro. Pô, você vê várias vezes 2 atores e uma música que é um outro ator fazendo a música, e aí para a quebra da própria narrativa genial que ele conta, que é o teatro também, que é quando o próprio diretor conta assim, não, e aí aconteceu isso, aí muda o cenário, troca o cenário. Então, assim, essa parte eu entendi como um belíssimo teatro. Tá bom, você falou esse teatro 15 vezes, mas ele falou que agora ele vai transformar Os Oito Odiados, esse filme, numa peça de teatro, vai chamar outros atores. Perfeito. Pois não, beleza, é que você tá vendo mérito onde eu não vejo, por exemplo. Entendeu? Qual é o mérito do filme ser uma peça de teatro? É que você tá falando isso como se fosse um elogio. Pra mim não é um elogio. Pra mim, um bom filme, ele pode ser baseado numa peça de teatro, mas ele tem que funcionar como filme. Ele pode ser um excelente livro, mas ele tem que funcionar como filme. Mas é uma linguagem que, na minha opinião, soou fantástica. A quebra que ele tem com a narrativa contando o que aconteceu com o café, na minha opinião, é genial. É genial. Você tá acompanhando meio que cronologicamente, né, a história, e ele quebra e inverte a história inteira. Cara, eu acho que existem alguns elementos no filme que só fazem o filme se arrastar. Por exemplo, o cara entra lá na estalagem, bebe o café, pô, esse café tá uma merda. Tudo bem, tem a ver com a história, mas não acrescenta muita coisa. Você tem que fazer o café. Aí o cara explica pra ele que ele tem que fazer o café, não sei o que. Tem toda uma explicação. A mesma questão é a questão da porta. Porque você tem que martelar a porta 2 vezes. O que isso acrescenta ao filme? Isso, na verdade, só te tira do filme. Toda vez que alguém entra e sai, você... agora eles vão martelar a porta. Pelo menos uns 5 minutos o cara martelando aquela porta. E aquilo ali, tipo... é um elemento legal? É um elemento. Discordo de vocês dois em quase tudo. Mas ok, eu acho que o bom debate é esse.
Mas, ó, o que é importante, na minha opinião, do filme é o mistério. Isso é uma coisa que eu gostei. Tem um momento no filme, um breve momento no filme, que o mistério fica bem interessante. Né? O mistério de quem que está ajudando ela, se alguém realmente está, se são um ou dois. Isso surpreendeu vocês? Eu acho que assim, surpreende tanto a mim quanto as pessoas que assim, o filme não tem vilão e nem tem mocinho. Não tem. Você pode tanto acreditar como não acreditar. Né? Todos estão contando ali uma história que você pode achar que todos estão falando mentira, ou todos estão dizendo a verdade. Na verdade, o filme ele brinca muito com a questão de como se conta uma história, Como né? se conta uma história, Tanto que o personagem do Samuel Jackson ele é tomado logo de cara como mentiroso. E várias coisas você vai vendo que é mentira dele. O lance da carta também, né? Exatamente, a carta principalmente. Mas quando ele começa a contar aquela história pro general, se você tá prestando atenção no filme, você vê que aquilo é uma mentira, obviamente. Né? A gente não sabe até que ponto ele tá falando a verdade ou não. E ele é o mais perto de um mocinho do filme, né? É verdade. É o mais próximo. Tem, nessa cena que ele tá falando com o Bruce Dern, que ele vai contando e o pai, né, do suposto cara que ele mata vai ficando cada vez mais desesperado, ele olha pra tela e fala assim, vocês estão imaginando a cena, né? Ele fala pra gente. Isso eu achei muito genial, cara. Muito genial. Porque a gente tá imaginando realmente a cena. A gente tá imaginando. Mas você não acha que ficou muito óbvio o que ia acontecer nessa cena? Não, sinceramente eu não... Você esperava. Porque o Tarantino ele sempre foi um cara que me surpreender, sabe? É o cara que sai do banheiro. Te surpreendeu que o general pegasse a arma e atirar e fosse pra cima do Samuel Jackson? Que o Samuel Jackson queria matar ele. Eu acho que qualquer um iria. Não tava óbvio ali qual era o plano. Sim. Tanto é que ele coloca ali, né? Como se fosse um revanchismo, né? Isso tem no filme. Isso ele aborda o sul e o norte. Mas não te surpreende. Aí que tá. Não te surpreende. Nem quando você vê que tem um cara lá embaixo no chão, aquilo é uma surpresa. Eu tô falando assim, o filme é pra ser um mistério também, entendeu? Quem foi? Quem que envenenou? Quem que matou? Quem que tá ajudando? A lá Hitchcock, a lá Agatha Christie. O filme pra mim vira uma grande brincadeira. Mas não me surpreendeu. Uma grande brincadeira teatral com o detetive. O jogo detetive. No segundo ato pro início do terceiro ato. Fica muito assim, como um jogo de tabuleiro, entendeu? Quem foi a pessoa que envenenou? Então, mas te surpreendeu? É isso que eu tô perguntando. Algumas coisas te surpreenderam nesse filme? Me surpreendeu nessa hora, nessa quebra da narrativa. Me surpreendeu sim. Eu não esperava isso. Tava imaginando uma ordem certinha do filme. Quando ele quebrou, eu falei, cara, o que ele fez, cara? A narração é dele e ele tá explicando. Eu achei genial essa parte. E eu não esperava. Eu não gostei do off do Tarantino. Eu acho que isso só mostra o quão amor próprio ele tem, sabe? Tipo, agora ele faz o off do próprio filme que ninguém vai fazer com qualidade dele. Tem algumas coisas do filme dele que só tira a gente do filme, na verdade. Não, eu concordo. Incomoda. Eu não tô aqui falando que é o melhor filme dele, não é isso. Você consegue imaginar o Kubrick narrando o próprio filme dele? Ou sei lá, o Scorsese narrando o próprio filme dele? Mas aí eu acho assim, a gente tá entrando em um ponto que assim, são assinaturas de diretores, cada um tem a sua assinatura, entendeu? Ele tem essa. Ele nunca fez isso, Magui. Ele nunca fez isso. Aí ele mete um off pra dizer o óbvio, que é uma coisa. Ele tá dizendo o que a gente já sabe. Ele tá dizendo o que a gente tá vendo. Mas ele entra no filme de uma certa forma. Não me agradou e não me surpreendeu. Assim, você falou, a gente tava falando dessa parte da descoberta, quem é, quem não é. Essa parte não me surpreendeu em nada. Não ativou pra mim no cinema na hora vendo esse ímpeto de descobrir quem é. Como eu te falei, na hora, no clima pra mim, que na hora que seria o bacana dessa descoberta, ele quebra. Pra mim, ali foi mais um ponto negativo que eu não gostei. Então, assim, pra mim não me surpreendeu. Os personagens, Bruce Dern e o Michael Madsen, são super mal aproveitados. Concordo com você. Vocês acham que o Tim Roth foi bem aproveitado nesse filme? Eu acho que ele tá Tim Roth a lá Tarantino. Totalmente à vontade. Ele tem um monólogo lá no início, né? Que ele explica que ele é o Carrasco. Ele explica isso e tal. O que mais? Eu não tô me lembrando nenhuma cena marcante dele, assim. Sinceramente. Não me lembro. Eu acho o personagem dele irrelevante. Eu também. concordo com o Márcio. Dois personagens que ele não aproveitou muito bem, que é o Michael Madsen e o Bruce Dern. O resto, eu acho que... O personagem que faz o mexicano, agora me fugiu o nome dele. Também não tem, tipo... Também é irrelevante. Não tem nada, ele só toca o piano lá e pronto, acabou. É irrelevante, cara. Ó, ele é tão irrelevante que quando eu falei que eles tinham uma vantagem, eu falei que eles eram 3. Eles eram 4, porque ainda tinha o mexicano. Tinha um cara lá embaixo, que é o Channing Tatum,
Né? Que aquele ali, ele pode atirar em quem ele quiser, que ninguém tá vendo. E tem mais uns 3 lá em cima. É por isso que eu falo. Quando eu comecei a ver, eu entendi a história de uma outra forma. Entendi. Não fala que é peça teatral, não. Não vou falar, porque pelo já amor de entenderam. Deus. Eu entendi de uma outra forma e desde o início eu passei 3 horas curtindo muito o filme. Eu queria que vocês comentassem só o que foi pra mim os pontos altos. Eu queria que vocês falassem um pouco desses atores. Márcio, Samuel Jackson. Acho que a história gira em torno dele, né? Acho que é o principal. Um ator que sempre trabalha, a gente até comentou em outras oportunidades que tem cada diretor tem um seu ator, né? Que leva com ele pra praticamente a vida inteira, e o Samuel Jackson não foi diferente do Tarantino. Nesse filme, especialmente, pra mim é o melhor personagem, gira em torno dele todo o filme. Ô Maguinho, eu queria que você me falasse do único ator desse filme que foi meio que o concurso, né? Tanto que foi indicado ao Oscar, que é a Jennifer Jason Leigh. O que você achou do trabalho dela? É uma atriz que a gente já conhece há muito tempo, né? Sim, eu achei o trabalho dela, eu ri demais, assim. Eu achei muito bom e ela é uma marionete, né? Ela é uma marionete na mão do Kurt Russell. E na segunda metade do... Mas aí ela se mostra outra pessoa, Se mostra né? uma outra Aquela pessoa, cobra, né? exatamente. Uma cobra mesmo, uma pessoa capaz de comandar, persuadir pessoas. Uma atuação fabulosa. Tem uma cena que eu acho muito boa, isso agora eu tenho que confessar. É uma cena que, já lá pro final, que ela tá falando com o personagem do Walton Goggins, né? Que é o xerife. E ela tá falando, não, mas então a gente pode fazer uma coisa, um plano e tal. E ele tá aliado com o Samuel Jackson, mas ele tá assim, não, mas deixa ela falar, vamos ver o que ela vai falar. Isso. Márcio, que nota você daria pra esse filme e qual a conclusão que você tira? É memorável? Você vai lembrar muito desse filme? Você vai rever, pretende rever? Não vou lembrar, não vou rever. Acho que indico pra quem vê, pra tirar suas conclusões e ver que o filme é fraco, na minha opinião. Poucos pontos interessantes. A mulher e o Samuel Jackson estão muito bem, mas o restante é totalmente desprezível. Diálogos grandes, roteiro legal, mas nada demais. A história muito simples, extenso demais o filme. Acho que colocaram uma pompa no filme muito mais do que o filme é. Achei o filme nota 4. 4. Maguinho. Então, por tudo que eu falei, né, por toda a teatralidade que o filme mostra, é uma trilha fantástica, uma filmagem tecnicamente impecável. A sequência final, acho que a gente podia falar, Marcelinho, que é a parte que ele finalmente lê a carta. Não é possível que vocês não queriam ler a carta. Não é possível. Como eu te falei, vocês não gostariam de ler a carta? Algumas coisas pra mim são completamente irrelevantes. Eu fiquei torcendo pra ler a carta, ele lê a carta e aquela ironia, aquela tomada linda que você vê aquela frase que eu não lembro bem. E o cara que era extremamente racista, aí ele aceita que ele não é mais racista. Isso é verdade. Esse é um ponto que o Marcelo falou. Fica totalmente esquecido, desprezado. Completando e continuando. Uma sequência final belíssima, com uma frase do Lincoln, de mãos dadas, nós chegaremos lá, e uma ironia que não é o que a gente vê hoje, entendeu? Por tudo isso que o filme me mostrou, uma fotografia belíssima, uma trilha sonora espetacular, diálogos ótimos, eu dou nota 8 para o filme. 8? 8 com muito aplausos. Bebeu, né? Alguém bebeu, cara. Não, deixa ele dar o 8 dele, pô. Tem direito. Eu vou falar o seguinte, os pontos positivos do filme, como eu falei ao longo do cast, é um filme diferente dos filmes que você vê hoje no cinema, né? Você tem um ou outro filme que chama atenção. O Tarantino faz filmes diferentes, sim. Mas eu acho que é um filme esquecível, na minha opinião, como alguns filmes que ele já fez. Eu não gosto do Django, acho o filme chato também. Não revi uma vez só, achei chato, não quis ver de novo. A questão da carta do Lincoln, pra mim não agrega nada. Quem ensinou ele a editar filme foi a Sally Mank, que era editora dele até o Bastardos, né? Morreu, né? Morreu, e a partir daí ele tem se alongado demais, porque ninguém corta ele, ninguém poda ele. Ela era uma das poucas pessoas que podava ele, que entender que nem todo o diálogo dele é interessante. A cena do Bastardos, o Bastardos é um filme que eu gosto, por incrível que pareça, mas a cena do bar, que é a cena virada do filme,
Até hoje todo mundo lembra dessa cena porque ela é muito longa e muito irrelevante e chata. Eu vou dar nota 7. Eu achei que você ia dar uma nota Eu 4,5. ia dar bem menos, Maguinho, mas por o fato de ser uma coisa diferente, na média ali. Tá na média, passa de ano, não compromete a carreira do Tarantino, mas não chega a ser nada memorável dele. Eu só vou pedir para as pessoas que estão escutando o cast, provavelmente devem estar discordando da gente ou concordando com a gente, manda e-mail pra gente, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Manda pra gente dizendo se você concorda, dizendo se você discorda e se você contou quantas vezes o Maguinho falou teatro ou teatral. Teatral, Mas teatral. o filme é isso, o filme é um, Por é favor, um manda grande um e-mail. teatro, gente. Eu quero saber, ó, essa conta mais uma também. Marcinho, você tem algum filme pra recomendar pra galera? Então, essa semana aqui nos Estados Unidos Mas essa é um pouco mais batido, não sei se estreou já no Brasil, o Spotlight. É um filme bem Já estreou, interessante. assim. Muito bom, Já já estreou, vi. então os atores que participam são atores super conhecidos. Tem um cast bem interessante de atores. E é um filme que vale muito a pena ver. Eu já vi, gostei muito. E é uma boa indicação para quem não viu no Brasil, veja que eu gostei muito. Com certeza, vale ver sim. Maguinho, você tem alguma recomendação? Indicação, eu consegui ver ontem o The Danish Girl, que é a garota dinamarquesa. Eu achei assim, Tom Hopper, né? Tom Hopper é o melhor, na minha opinião, é o melhor filme dele. Eu tenho restrições grandes com ele, porque ele é um péssimo Discurso do diretor Rei, de... Maguinho, você não gostou? Não gostei, mas ele, assim, ele tem problemas com o enquadramento, nossa, muito grande. As diagonais, nossa, são péssimas. Vocês que não estão me entendendo, Já te falei vejam, que é de propósito. vejam Os Miseráveis e tentem entender o Kurt Russell, Russell Crowe. Russell Crowe Cortado, né? cortado em diagonal, linhas diagonais passando pela tela, visualmente é muito feio, mas nesse ele tá super tranquilo, uma atuação do Ed Redmayne mais uma vez genial. É um filme lento, um filme um pouquinho arrastado, a outra atriz que eu esqueci o nome dela, Marcelinho, Alicia desculpa. Vikander, ela tá indicada também. Isso, então assim, é um filme que eu recomendo, vejam e vocês vão gostar, A Garota Dinamarquesa. Muito bem. Eu queria indicar um dos filmes que eu acho que deveriam estar nessa briga do Oscar. É um filme chamado Concussion, que eu ainda não sei qual Do é Will o Smith. título aqui. Com Will Smith. Aqui no Brasil, ele vai se chamar Um Homem Entre Gigantes. Título completamente risível, na minha opinião. Parece um filme de adolescente, né? Tipo, o João e o pé de feijão. Bom, enfim. É a história de um médico e ele acaba encontrando. Ele não estuda a medicina do esporte, mas ele acaba descobrindo um paciente, né, que sofreu várias concussões durante a prática do futebol americano. E ele acaba descobrindo uma doença. Acaba gerando por causa de todas essas batidas que tem no futebol americano. A gente lembra que na época, né, Marcelo e Márcio, foi um bafafá, né? Rolou Até burburinho hoje na é. NFL e enfim. Pois é, até hoje porque e o filme cobre essa parte, né? Como a NFL critica os métodos dele, e diz que isso não é verdade, que não sei o quê. E dá pra entender por que esse filme, em parte, o americano coloca um pouco de lado, Porque ele fala de coisas muito é o americanas, principal né? esporte deles, né? O principal esporte deles. Você vai Will mexer Smith- no esporte. Pois é, o Will Smith também não vem de uma época, de uma temporada de filmes de sucesso, vamos dizer assim. Eu acho que ele não foi indicado pelo conjunto da obra. Então, é uma das melhores atuações dele. O filme é muito bem dirigido, muito bem dirigido. É um filme também com cara de Oscar. Não foi indicado a praticamente nada. Não lembro nem se foi indicado a alguma coisa. Não foi indicado a nada. Foi indicado a um Globo de Ouro, né, pro Will Smith, mas pro Oscar não tá em categoria nenhuma. É uma pena. É um filme que eu tenho certeza que aqui no Brasil vai passar muito rapidamente pelo cinema também. E não merece ser visto. É um filme muito interessante, atuações muito boas, a história é muito boa. Eu gostei tanto desse filme quanto eu gostei do Spotlight, por exemplo. Eu achei filmes no mesmo nível pra mim, né? São filmes muito bons. Filmes que merecem ser vistos. Até pelo tema, né, Marcelinho? Aqui Não é um tema que pra pro fora dos brasileiro Estados Unidos vai fazer muito exatamente, sucesso. Exatamente. Mas olha, procurem esse filme com esse título maravilhoso, Um Homem Entre Gigantes. Aqui no Brasil vai estrear só em março, dia 3 de março. Mas vale ver, muito interessante, não esqueçam desse filme. Gente, queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer a presença de vocês. Eu achei que vocês iam se matar, né? Porque vocês são irmãos. Eu achei que foi bem light. Foi muito light. Perdi pela maioria, mas ok. Estou aqui em pé ainda. Igual Rock Balboa. Não, pode sentar. Ô, Márcio, queria agradecer a sua presença, você que está aí nos Estados Unidos, horas antes da gente. Você quer mandar algum recado, algum beijo, algum abraço? Não, mandar um abraço a todos aí no Brasil.
Tô longe, mas tô sempre aqui à disposição do Rádio Cinema. Quando quiserem, é só chamar, a gente bate papo. Muito bem, Brás, obrigado. Maguinho, você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Uma mensagem é que, pelo amor de Deus, entrem no nosso e-mail, me ajudem, né? E comprovem. Defendam, Maguinho. Me defendam, comprovem que esse filme do Tarantino é muito bom. E vocês me acham nas redes sociais, né? Facebook, Marcelo_Perelo. Me procurem nas redes sociais do Bar Calabouço, Heavy Rock Bar, no Rio de Janeiro. Queria agradecer o Márcio mais uma vez, queria agradecer o Maguinho, muito obrigado. Valeu. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste, Cipreste com Y. Mais uma vez, Ratoscast agradece a sua presença que está ouvindo a gente. Um abraço e câmbio final.